Olá, irmãos e amigos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Amém? Hoje eu decidi transmitir daqui, da Ponta de Humaitá, aqui na Península, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Lá ao fundo, você deve estar vendo, lá ao fundo está a nossa cidade, o porto, o comércio, a cidade alta, né? Todo o centro histórico, o Campo Grande. E lá na pontinha, olha lá na pontinha, Graça, Vitória e Barra. Aquela ponta lá é a Barra. Ó que visão maravilhosa. Toda a Baía de Todos os Santos. As ilhas, a tão famosa ilha de Taparica, olha a Ponta de Areia, ó, lá no fundo, Salbara, Bom Jesus, Cabo Sul, nós vamos voltando, Ilha de Frades, ó, Ilha de Frades, Ilha de Maré, dê uma olhadinha no farol, o farol de Humaitá, seguindo lá no fundo, o Mar de Deus, o terminal marítimo, a refinaria Landulfo Alves, e aqui o porto e o finalzinho da Cidade Baixa, Paripe, Piripiri, Tubarão. Nós estamos num dos cartões postais mais bonitos da nossa cidade. Eu tenho o privilégio sempre de ver o pôr do sol daqui, da Ponta de Humaitá. Mas hoje eu decidi gravar agora, de manhã cedo, no raiar do sol. Ao invés de vir no crepúsculo, eu vim no amanhecer, respeitando todos os decretos estadual e municipal e os protocolos de segurança, o uso da máscara, o álcool em gel e o distanciamento social. Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de pensar com vocês sobre a história narrada pelo evangelista Marcos. Marcos, no seu capítulo 4, nos versículos 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41, abra sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Eu não vou ler o texto agora, mas eu vou querer expor e conversar com vocês sobre ele. Na verdade, este texto ele é repetido pelos outros evangelistas. Mateus o repete no capítulo 4, a partir do versículo 23, e Lucas também o repete no capítulo 8, a partir do versículo 22. Esse texto ele tem como título Jesus acalma a tempestade. Nesses dias nós estamos vivendo uma grande tempestade, uma grande dificuldade. Primeiro, na área médico-sanitária, que é a própria pandemia do coronavírus ou do Covid-19, mas todas as consequências que ela traz, o desemprego, a falta de emprego, a falta de oportunidade, a diminuição de renda, ou perda total de renda. Alguns empresários, sejam eles grandes ou pequenos, eu não vou entrar nessa questão aqui, que tiveram grandes prejuízos, né? Alguns chegaram até a fechar os seus empreendimentos, e isso gera mais problema, mais desemprego, mais crise social. Este texto, para mim, então, ele tem um significado especial para esses dias. E eu gostaria de estar pensando com você sobre ele. A primeira ideia que eu gosto de pensar nesse texto é que aonde Deus quer te levar. Você já parou para pensar nisso? Onde Deus está querendo te levar, me levar e te levar? O versículo 35, Jesus diz assim: vamos para o outro lado. Quando eu começo a ler esse texto, de imediato eu me lembro da minha infância. Eu estava em casa muitas vezes e meu pai era um pouco eufórico, ou um tanto eufórico, e dizia assim, vamos ali. Ele pouco dizia para a gente ir, se era para o parque da cidade ou para o parque
Visconde de Sabugosa, ou para a praia do Rio Vermelho, ou para a ilha, mas ele sempre queria nos levar para um local diferente. E eu lembro do meu sorriso no rosto, do meu coração batendo acelerado, da minha euforia, porque eu estava indo para um outro lugar, ou que eu não conhecia, ou que eu queria voltar a estar lá. Aonde é que Deus quer te levar? Este onde pode significar o local mesmo, local físico, ou pode ser também a situação, a posição, onde Deus quer que você esteja. Muitas vezes nós estamos nas nossas casas, sentados no nosso sofá, vivendo o nosso comodismo. E é verdade que para ser cômodo, para ser aconchegante, muitas vezes não precisa ter todo aquele conforto que as pessoas dizem. Você pode morar num palacete ou num apartamento muito bem localizado, muito bem mobiliado, ou você pode morar numa choupana, numa palafita, ou numa casa de madeira, e você se sentir confortável com essa situação, com este local, com esta vida. Mas Deus está nos desafiando o tempo todo a irmos muito mais além do que fomos, a estarmos muito mais além do que onde estamos. E aí eu volto à minha pergunta original: aonde Deus quer te levar? Muitas vezes, quando chegamos à minha idade, eu tenho 52 anos e alguns um pouco mais, as pessoas dizem: não há mais nada para fazer, não há mais nada para construir, não há mais nada para criar. E Deus está nos lembrando que há sim algo, há sim um local, há sim uma situação onde nós podemos nos encaixar, onde nós podemos nos encontrar, onde nós podemos fazer a diferença. E eu quero lhe perguntar de novo: onde Deus quer te levar? A partir do versículo 37, lembrando, Marcos capítulo 4, versículo 37. A partir do versículo 37, formou-se uma grande tempestade. Eu estou aqui na Baía de Todos os Santos, e aqui nós estamos no mar, né? A Bahia é uma parte do oceano que invadiu o continente, né? Estamos cercados, se você observar, nós não temos onda, temos algumas marolas, mas é incomum as ondas, a não ser na época do mar bravio, na época da tempestade. Os irmãos deste texto que estavam com Jesus estavam num local semelhante a esse, mas não era de água salgada, era de água doce. Era um lago, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que era um lago formado pelo Rio Jordão, cercado de montanhas. E quando chovia nas montanhas, ou quando entrava um vento forte naquele lago, muitas vezes as águas tumultuavam e formavam até ondas, ao ponto de pescadores experientes como Pedro, como Tiago, como João, como André, ficarem com medo de terem suas vidas tragadas, deles serem mortos no meio da tempestade. Você já viveu isso? Você já atravessou de ferribote ou de lanchinha ali no comércio, de lanchinha, ou estava passeando de escuna? Eu já tive o privilégio de fazer todos esses 3 passeios, viu? Tanto do ferry, do grandão, do ferry menorzinho, da lanchinha e da escuna. Você já teve o privilégio de fazer um passeio como esse e viveu a tristeza ou a preocupação de, no meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio do mar, estourar uma tempestade? Você já viveu isso? Nós hoje estamos vivendo isso. Como eu disse anteriormente, nós estávamos no conforto,
e de repente apareceu o coronavírus. Gente, o coronavírus desmontou a nossa vida, desmontou os nossos planos. Tinha gente que tinha feito um projeto para 2020, tinha gente que tinha feito um projeto maior de 2020, 2021, 2022, 2025. E o coronavírus veio com toda a força e destruiu tudo. Alguém pode sempre me dizer, isso é uma praga de Deus, isso é um castigo de Deus, isso é o juízo de Deus. E eu não vou descartar o juízo agora não. Mas alguns acreditam que o castigo ou o juízo ou a maldição de Deus só se dá porque a coisa não deu certo. Muitas vezes os nossos projetos que são abençoados por Deus, conduzidos por Deus, aprovados por Deus, eles também enfrentam dificuldades, eles também enfrentam adversidades, eles também enfrentam tempestades. Então a tempestade não significa necessariamente ser o juízo de Deus. Porque muitos dos nossos sonhos e projetos que são aprovados por Deus, eles também são experimentados no meio da tempestade. Então você, meu irmão, você, meu amigo, que está vivendo a tempestade neste momento, não esqueça, Deus continua querendo te levar para o outro lado. A terceira coisa que eu acho interessante nesse texto é que quando a tempestade ocorreu, Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, Jesus estava repousando. E quando os discípulos o acordaram, ele imediatamente repreendeu a tempestade. Alguns acham que neste momento Deus não está vendo, Deus não está sabendo do que está acontecendo, Deus não está nos ouvindo, mas isso não é verdade. Deus não dorme, Deus não dormita, Deus não se esqueceu de nós, muito pelo contrário, Deus, sabendo de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer, Deus está pronto a nos socorrer, a nos atender, a vir ao nosso encontro e repreender essa tempestade, essa adversidade que nos alcançou. Para concluir, eu quero lhe dizer, por mais que bravio esteja o mar, por mais que densa esteja a tempestade, o melhor local para você estar é num barco onde Cristo está. Às vezes, essa tempestade está dentro da sua casa. A falta de paz, a falta de sossego, a briga, um relacionamento com os pais ou com os irmãos difícil, um casamento que você acredita que está indo para o fim. Mas eu queria dizer, da mesma forma que o raio do sol está chegando, Deus está trazendo solução para os nossos problemas. Vou te perguntar novamente, onde Deus quer te levar? Pense nisso. Que Deus lhe guie, lhe oriente e lhe abençoe a você e a toda a sua família, em nome de Jesus.